Vamos lá, estamos começando a live aqui do período de inscrições da segunda turma do programa do Instituto Bold. Hoje, orgulhosamente, aqui a gente tem a presença de dois mentores, uma mentora e um mentor aqui que fazem parte do time de voluntários aqui do Instituto Bold, e temos três Bolders, ou três estudantes aqui, que também estão fazendo parte da turma que começou em maio, então vão contar um pouquinho dessa história, da experiência para vocês, que é a Beatriz, a Gabriela e a Natália. Mas antes de começar esse bate-papo, eu só quero situar todas e todos que estão aqui com a gente nesta noite. O Instituto Bold é uma instituição não governamental, então é uma ONG, tá? Que presta serviços no sentido de projetos educacionais a partir da educação socioemocional, onde a gente busca, por meio desses projetos, capacitar pessoas, né, ajudar aí na capacitação de pessoas para que possam seguir para o mercado de trabalho, sejam pessoas que estão iniciando o mercado de trabalho, a vida profissional no mercado de trabalho, então, pessoas, estudantes, pessoas que estão chegando agora aí no ingresso, na idade de ingresso no mercado de trabalho, ou pessoas que já estão no mercado, que estão em transição de carreira, que estão em outros momentos da vida. Tá? Então, só para vocês entenderem o que é o Instituto Bold. A gente vai começar aqui um bate-papo para vocês saberem um pouquinho do que acontece aqui. Tá? Eu vou só mostrar para vocês a estrutura, bem rapidamente, de como o Instituto começou, o que é esse programa, e aí a gente traz mentores e estudantes para poder falar um pouco dessa experiência para vocês, contar para vocês o quão grandioso é esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, deixa eu só... Opa, não foi ainda. Deixa eu ver se apareceu aí para vocês. Peraí, ainda não, vai aparecer agora. Então, como eu falava, o Instituto Bold, né, ele surgiu em 2017, onde a gente, por incentivo, por iniciativa do Thiago Samu, que é o nosso fundador, ele participou de uma experiência fora do Brasil, desse trabalho, né, educação socioemocional, esse trabalho de desenvolvimento de pessoas, de aceleração de pessoas aí para o mundo, para a vida, para o mercado de trabalho. E aí, chegando no Brasil, ele falou, poxa, por que não fazer e seguir isso, né, essa receita que funciona aqui no Brasil para mais e mais pessoas. Então, lá em 2017, ele funda o Instituto Bold, e que hoje a gente vem trabalhando aí com o público na faixa de 14 a 50 anos de idade, como eu disse, tanto para quem está começando a vida profissional, como para pessoas que já estão aí no mercado há algum tempo, com o intuito de capacitar o máximo de pessoas possível, de forma gratuita. Então, isso é bom, é importante que fique claro aqui para vocês. Em momento algum do programa, vocês vão ter nenhum tipo de cobrança. Então, não cobra inscrição, não cobra mentoria, não cobra aula, não cobra certificado, não cobra nada. Por quê? Porque a gente tem parceiros que acabam fomentando e incentivando, patrocinando esse serviço para vocês. E como eu disse no início, e tem também um grande grupo de voluntariado. A gente tem várias mentoras e mentores aqui que doam um tempo para poder ajudar nessa formação, ajudar nesse processo de capacitação de vocês. Como vocês podem ver, desde 2017 aí a gente já alcançou todos os estados brasileiros, e este ano de 2025 está sendo um ano bastante importante para a gente, porque nós já batemos aí uma marca de mais de 500 pessoas impactadas só no primeiro semestre, e agora a gente quer fazer isso agora no segundo semestre também. Tá? Qual que é o nosso objetivo? Fomentar a equidade. Então, aqui vocês podem ver alguns de nossos parceiros tanto nacionais quanto internacionais. A gente tem aí algumas escolas internacionais que também nos ajudam, nos trazem aí fomento na parte de tecnologia, de inovação, para que a gente possa oferecer o melhor programa para vocês. Tá?
Quando a gente fala de mercado de trabalho, uma grande dor que a gente percebe é justamente o fato de não ter condições iguais para todo mundo. Né? Nem todo mundo tem o mesmo acesso, nem todo mundo tem a mesma facilidade, e no Brasil a gente sabe que isso é muito corriqueiro. Né? A gente busca ter os mesmos acessos, mas na maior parte das vezes a gente não consegue, por questões financeiras principalmente. Tá? Então o Bold, por esse programa, faz esse trabalho de buscar apoiar vocês, fomentar essa educação de mais qualidade, de mais capacitação, e também, por meio de parcerias, fomentar que vocês possam ter acessos, se não a um processo seletivo imediatamente, mas a conhecer os caminhos que podem levar vocês a terem êxito em processos seletivos. Tá? O programa ele é dividido em 3 partes. Tá? A jornada da consciência, a jornada da empregabilidade e a jornada do potencial. Essas 3 etapas, elas acontecem aproximadamente 1 mês cada um. Tá? Então, 1 mês da jornada da consciência, 1 mês da empregabilidade, 1 mês da jornada do potencial. Completando os 3 módulos, aí sim a gente vai falar que você completou o programa de capacitação. Tá? Então, aqui é mais para vocês terem uma ideia, depois eu falo um pouquinho melhor, mas feita essa introdução, agora eu vou passar para que as pessoas aqui, os protagonistas desse programa, desse projeto, falem um pouco para vocês e contem um pouco da história. Então, eu queria, primeiro de tudo, ouvir a apresentação da Elaine e do Carlos, que são os mentores. Por favor, se apresentem, daqui a pouco a gente bate um papo. Fala um pouquinho como vocês chegaram aqui no Bold, por que vocês estão no Bold, por favor. Vou começar, pode, Carlos? Claro! Beleza, então, meu nome é Elaine Alencar, eu sou consultora de recursos humanos, né? Vim de uma trajetória, na verdade, totalmente diferente, eu era da área comercial e fiz uma transição de carreira aproximadamente aí há 6 anos atrás para a área de RH. E quando eu iniciei essa transição e eu decidi atuar em recursos humanos, eu tive, assim, de uma certa forma, um pouco de dificuldade de ingresso no mercado. Então, desde essa época, eu comecei a buscar orientação de como que seria a melhor forma de me apresentar, como que eu colocaria o meu currículo, né? Então, essa transição que hoje alguns, né, dos mentorados estão passando, eu já vivenciei. Então, lá atrás também, devido à dificuldade, comecei a fazer parte de alguns projetos sociais, com divulgação de vaga, e assim, me voluntariando, eu acabei conseguindo me inserir dentro da área de recursos humanos. E, naturalmente, né, como uma recrutadora, como uma pessoa da área, eu lido diariamente com currículos, publicações de vagas, né, caça de talentos no LinkedIn. Então, quando eu vi o Instituto, eu me senti assim, eu falei, nossa, é aqui que eu quero realmente ajudar, contribuir, né, com aquilo que eu vejo no meu dia a dia, porque é a minha realidade diária de trabalho, né? Então, contribuir com isso faz todo sentido para mim, sabe? E isso é um pouquinho da Elaine. Legal, Elaine, obrigado. Vamos lá, Carlos, você. Pessoal, boa noite. Bom, meu nome é Carlos, né? A minha trajetória, eu sempre fui empresário. Eu tenho 61 anos e toquei a minha empresa durante um pouco mais de 35 anos. E há 3 anos atrás eu vendi essa empresa, fiquei 1 ano com o grupo que comprou, trabalhando, né? E já faz quase 2 anos que eu estou, vamos dizer, aposentado, por assim dizer. E de uns tempos para cá eu comecei a, não vou dizer que fiquei incomodado com essa situação, porque é uma situação bastante confortável, né? Mas não queria empreender, nunca trabalhei para os outros, então, mas queria produzir alguma coisa. E aí, pensando, perguntando, pesquisando, quem me deu a dica do Instituto Bold foi o Gemini.
inteligência artificial do Google, que me levou aí para esse trabalho, e, na verdade, ele deu várias dicas, né? E estou falando isso só porque quando eu fiz a abordagem no Instituto Bold, né, que preenche uma ficha e tal, só que a partir daí o retorno foi muito rápido e eu vi seriedade né, eu vi consistência na proposta, no contato, né, em tudo que se seguiu daí. Então, me deu segurança para fazer essa empreitada que realmente eu nunca tinha pensado em mentorar, né? E o que fica bacana para mim é que, como eu falei, eu fui empresário a vida inteira e eu vejo, né, com quem das minhas mentoradas e com as nossas mentorias coletivas, eu percebi uma coisa que as pessoas têm um receio, né? Tem uma dificuldade em conseguir uma vaga. Olha, um dos maiores desafios, problemas que eu tive ao longo de toda a minha carreira como empresário foi conseguir gente boa para trabalhar. Tá? Então, isso eu já falei para quem eu conversei, falo aqui que tem bastante gente ouvindo. Olha, só de vocês terem a vontade de melhorar, de se colocar numa posição melhor no mercado de trabalho e na vida também, isso já é um passo enorme, tá? É um passo admirável. Eu admiro quem está querendo melhorar, seja onde a gente estiver, sempre dá para melhorar um pouquinho, né? Então, só de ter esse primeiro movimento assim, eu acho que as coisas já começam a caminhar e acho que vocês já estão subindo um degrau nessa caminhada aí de conseguir uma posição melhor. Legal, cara. É isso aí. Obrigado, obrigado. E é importante, gente, é isso mesmo, né? Eu vi algumas perguntas aqui no chat, algumas pessoas comentando. O nosso objetivo é esse, é trazer o máximo de experiência possível, o máximo de vivência possível e, principalmente, mão na massa, vocês trabalharem nesse processo enquanto estudantes, né, do programa do Bold, desse processo de desenvolvimento, né? Seja para um concurso público, seja para empreender, seja para uma vaga CLT, seja para qualquer coisa que você for fazer, né? A ideia é essa, porque as mentorias, e daqui a pouco os mentores vão falar um pouquinho sobre o processo de mentoria, mas as mentorias, elas têm esse foco, né? Têm esse objetivo. E aí eu já vou aproveitar e já vou pegar aqui o gancho e vou começar com você, Beatriz. Fala um pouquinho para a gente como foi a experiência de chegar no Bold, você que ainda está cursando, né, vocês três, na verdade, que estão convidadas aqui, começaram em maio, quer dizer, estão passando pelo processo, não é para dar spoiler. Pode deixar, eu deixei anotado aqui, que é para não dar spoiler. Mas eu quero ouvir, e aí a pergunta que eu vou fazer para a Beatriz é a pergunta que eu vou fazer para as três, tá? Como que foi a experiência de chegar, como que foi a experiência de passar pelo programa, né, isso bem rapidamente, e aí a experiência da mentoria, para eles se entenderem. Vai lá. A frase mais importante para esse curso, para essa mentoria que a gente tem, né, é se encontrar. Você se encontra, você se entende, e ela te ajuda a encontrar um caminho. Eu comecei, meu nome é Beatriz, desculpa, já fui direto ao ponto. Sou formada em publicidade e eu comecei aqui sendo da comunicação, ainda sou da comunicação, mas me encontrei aqui para fazer transição de carreira. A Elaine falando, achei muito interessante, porque eu quero fazer transição de carreira para recursos humanos, para retenção de colaboradores, porque tem essa rotatividade muito grande, mas não vou me aprofundar nisso, depois a gente bate um papo melhor. A mentoria é muito interessante. Você chega no Bold sem entender o que está acontecendo, e quando você vê, você está se envolvendo, você se entende e consegue dividir com outros colegas que estão passando pela mesma situação que você, em outros estados, em outros lugares, todo mundo se ajuda. O meu grupo, particularmente falando, é um grupo excelente, então todo mundo se ajuda. Então, assim, se você... O que eu estou fazendo aqui? Eu vim para entender o que é o Bold. O Bold é para te ajudar, assim, a encontrar e como você vai ter foco para atingir o seu objetivo.
Resumidamente, é isso. Muito bem, muito bem. Gabi, vamos falar um pouquinho aí? Claro, boa noite. Meu nome é Gabriela, eu tenho 30 anos, eu sou graduanda em administração. Eu chego no Bold para me comunicar melhor. O intuito de eu entrar no projeto foi justamente esse, porque por mais eu já tenho experiência na área de administração, mas eu percebi uma dificuldade na comunicação. Eu sou do Rio de Janeiro, me mudei para São Paulo e eu percebi que aqui a comunicação é diferente, eu precisava me comunicar de uma maneira diferente. Então eu entro no Bold e aqui as coisas se tornam diferentes para mim. Eu consegui aprender a me comunicar melhor, me posicionar, e tem sido incrível. Como foi bem colocada pela Beatriz, o grupo é maravilhoso, todo mundo se ajuda. A minha mentoria foi com a Sasha, que inclusive está na live, e ela foi maravilhosa, me ajudou muito a me ajudar a me direcionar, né? Principalmente na questão da carreira, no que eu quero e no que eu preciso para chegar no meu objetivo. Então, foi maravilhoso. Vocês que estão entrando, se joguem nas atividades, porque vai ser muito importante para vocês. E é isso. Muito bem, Gabi, obrigado. E vamos lá, Natália, vamos ouvir você e depois eu volto lá com os mentores para eles trazerem um pouquinho mais, uma pitadinha a mais do que é a mentoria. Boa noite, pessoal. Meu nome é Natália, eu tenho 36 anos. Eu tô bem nervosa, se eu gaguejar alguma coisa, me desculpem. Eu entrei no Bold perdida, sem entender nada. Eu acredito que todos que estão aqui estão assim, tipo, concluindo até juntamente com o que a Bia falou, a Beatriz falou. A gente entra, fala, nossa, como que será isso, né? Como que será esse curso? Será que eu vou conseguir? Porque eu sou estudante, né? Eu faço administração. E antes de fazer administração, eu era operadora de caixa. Então, eu entrei com o intuito de trocar de carreira, né? Trocar, fazer esse processo, né? E eu estava muito perdida, muito perdida. E nesse decorrer, né, no decorrer das atividades, como a Gabriela falou, entrem de cabeça, se entreguem, façam as atividades que vocês vão entender do que se trata realmente o Bold. E ainda continuando na fala da Beatriz, a gente se encontra. É como se a gente tivesse perdido e a gente acaba se encontrando. É surreal. E falar da mentoria do Carlos. Gente, o Carlos, nossa, eu não tenho palavras. Eu tô um pouco emocionada também. Porque o Carlos, gente, vocês puderam ver, é uma pessoa muito simples. Você pode ver, fala com simplicidade. E eu me identifiquei muito com ele, porque eu também sou simples. E eu venho da mesma área que ele, que é a área comercial. E eu não sabia o meu potencial, porque ele me mostrou o meu potencial. A gente não consegue, sabe? A gente não consegue se ver, a gente não se entende. A gente acha que a gente não é nada, mas a gente é alguém, gente. A gente tá perdido, assim, eu acredito que todo mundo aqui tá perdido. E não sabe quem a gente é. E quando a gente entra no Bold, a gente tem algo assim que a gente fala, poxa, eu consigo. E quando você vai concluindo as atividades e você vai passando por cada jornada, como o Márcio falou, né, são 3 jornadas. Cada jornada é algo assim surreal. Eu não vou dar spoiler, porque senão o Márcio vai me matar depois, gente. Mas eu vou dizer algo para vocês, é surreal. É como eu falei para o Márcio, eu já falei para o Carlos, eu falei para o pessoal no grupo, é como a Bia falou, todo mundo se ajuda, todo mundo um vai ajudar o outro. Sei que tem pessoas aqui, eu acredito que tem pessoas mais novas, tem pessoas mais velhas, e é para toda idade, não tem isso aqui. Aqui a gente um ajuda o outro, o que tiver dificuldade, um vai ajudar o outro. E é isso, eu estou muito emocionada de estar aqui. Eu agradeço a oportunidade que o Márcio deu para a gente. Eu sou tímida, mas eu sei me comunicar bem. O meu mentor, Carlos, me disse que eu sei me comunicar bem e eu melhorei muito mais. Eu me perdia muito nas minhas palavras. Eu estou muito nervosa, mas eu estou conseguindo entregar tudo que eu estava na minha cabeça. Na verdade, na minha cabeça não, foi tudo do coração, gente.
É isso. Agradeço. Muito bom, Natália. Bom, Carlos, vou emendar com você, então. E aí? Agora, ela acabou de falar um monte de coisa. Conta um pouquinho o que você fez de mágica na vida dessa pessoa. Pois é. Vou devolver para a Natália uma coisa, porque a Natália foi a primeira mentoria que eu fiz e acho que ela me ajudou, me ensinou a ser mentor, então. Na véspera, um dos dias anteriores, eu tenho 2 filhas que já estão no mercado de trabalho, já são adultas, né? E quando eu comentei com uma delas que eu ia começar esse trabalho, ela falou assim, então você já pode falar que você já mentorou 2 jovens, né? Que são minhas filhas. E na verdade, ao longo do tempo que eu fui empresário, que eu tive minha empresa, a gente faz isso, né? Também com o pessoal. A gente, você sendo o empresário, sendo o líder, você exerce uma ascendência sobre a turma que acho que pode chamar de mentoria também, né? Então, o que eu procurei passar para a Natália e com as outras mentorias que eu fiz é que quando a gente, como é que você falou que eu te mostrei que você tem uma boa comunicação, que você sabe falar, porque quando a gente está sem escutar, sem ter um outro olhar, né? É isso que é importante, acho que na mentoria, é ter a gente tem o nosso ponto de vista, que se você pensar é pouco, né? O mundo é muito grande para você ter um pontinho de vista só. Então, escutando um outro ponto de vista que vem, eu estou fazendo a mentoria, estou escutando o que ela está me falando, ela me fala, eu não sei me comunicar. Como não sabe se comunicar? Eu estou te escutando, estou sentindo, estou absorvendo o que você está, então você sabe se comunicar. E eu, como ela falou, eu a vida inteira, eu sou um cara que dou muito valor ao comércio, porque o comércio é isso, o comércio é falar com gente, é resolver problema de gente, ao mesmo tempo que, né, por exemplo, o cliente, né, você resolve o problema do cliente, mas o cliente também resolve o seu problema, né? Você tem um produto para vender, ele está precisando comprar, então é isso, né? O comércio é sempre essa troca de soluções, e isso é comunicação, né? Então, quem trabalhou no comércio, não que quem não tenha trabalhado não tenha isso, mas quem trabalhou no comércio aprendeu a se comunicar. Exatamente. Com certeza. Legal, Carlos. Obrigado, Natália. Elaine, eu queria que você falasse um pouquinho, para quem está chegando, né? Eu vi aqui algumas pessoas colocaram, mas eu não entendi ainda muito. Qual a importância, o que é a mentoria para essa galera? O que a gente pode falar que é a mentoria? O que a gente oferece na mentoria? Mais do que o Márcio falando aqui, né? Mas o que é a mentoria e por que ela é importante para quem está nesse processo, buscando esse crescimento, essa evolução? Sim, vamos lá. Na verdade, para quem está começando no mercado de trabalho, muitas das vezes o jovem ele não sabe ainda exatamente quais são suas habilidades, né? Não tem essa clareza do que ele tem a agregar para o mercado de trabalho, porque é o início de uma atuação profissional, então não se conhece o suficiente até mesmo para se apresentar numa entrevista. E aquela pessoa que hoje busca uma oportunidade de trabalho, às vezes, isso acontece com muita frequência, envia o currículo, participa de algumas entrevistas, mas não consegue ter êxito. Por quê? Um pouco semelhante ao jovem que está começando, às vezes a pessoa não sabe exatamente quais são as palavras que ela precisa usar para ela se mostrar, como se posicionar, como ser estratégico, sabe? E aí foi interessante o que o Carlos falou, porque a gente tem que encarar o mercado de trabalho como algo, você tem um produto e você vai vender esse produto para um cliente. Então, automaticamente, até quem diz que não gosta de venda, numa entrevista automaticamente está se vendendo. Então, você precisa ser convincente, né, quando você se apresenta para aquela pessoa que está fazendo um recrutamento, às vezes não é um RH, às vezes é um empresário que está fazendo a entrevista. Então, ele precisa ser realmente convencido de que você é a pessoa que ele precisa para aquela função, sabe? Então, assim,
ter essa clareza de quem você é. Por isso que foi muito interessante o que a Bia falou, o que a Gabi falou e o que a Natália falou, porque, de fato, se encontrar, se entender, se autoconhecer é uma descoberta. Então, assim, o que eu como mentora, posso dizer? O processo e o projeto do programa Bold, ele faz com que vocês consigam entender quem são vocês, o que você tem a oferecer, como se desenvolver, como se posicionar, de que forma procurar essas vagas, como participar de um processo seletivo. A gente fala muito nas redes sociais ali, principalmente em LinkedIn, de palavras-chave. Às vezes a pessoa não sabe que palavras são essas. Então, todas essas técnicas, né, além da questão do posicionamento e da entrevista, que são importantes, a mentoria traz com muita clareza, mas também com um toque de simplicidade, porque a gente quer que todos tenham êxito, né, na verdade. Então, não é algo mirabolante, e sim simplificar e mostrar o óbvio, porque, às vezes, pela busca, né, de algum tempo, ou pela dificuldade de se conquistar um posicionamento no mercado, a gente acaba criando na nossa mente que tem um bicho no mercado que não consegue deixar a gente arrumar uma vaga, um emprego, enfim. E quando a gente entende como isso funciona, fica muito mais fácil e leve. E até quando a gente tem uma negativa, a gente consegue, caramba, eu acho que foi isso assim que eu fiz, ou que eu falei que não deu muito certo, porque a gente tem um autoconhecimento, isso é muito importante. Então, assim, essa clareza, eu acredito que é o que faz toda a diferença para que todos que passam pela Bold tenham êxito e lá na frente falam assim, nossa, era isso que eu precisava e fez total sentido, sabe? É bem por aí. Eu espero que eu tenha conseguido explicar de uma forma resumida, porque... É muita coisa. Muita coisa. Com certeza, Elaine, com certeza. Você trouxe bastante clareza, porque a proposta, gente, e aí, antes de passar para as meninas, né, trazer mais uma vez a fala das meninas, das nossas convidadas, qual que é a proposta do Bold? Então, aí, trazendo até com mais clareza para vocês. Eu passei bem rapidamente só a ideia ali no início. Como eu disse, o programa está dividido em 3 etapas, ou 3 módulos, como a gente chama, tá? Cada um deles com aproximadamente 1 mês de duração. E aí é um processo de construção. Então, no primeiro módulo, na primeira jornada, como a gente chama, que é a jornada da consciência, a proposta é fazer com que vocês e nós, de uma forma geral, porque eu vou estar acompanhando com vocês, né? Eu atuo aqui no Bold na frente de educação, então eu vou estar junto com vocês nos encontros, vou estar com vocês no grupo de WhatsApp, vou estar enchendo a paciência de vocês o tempo inteiro, tá? Mas para que nós juntos tenhamos vivências e experiências para se autoconhecer, para se gerir, né, dentro de um processo tranquilo. Não é uma obrigação. Não é uma coisa que, é que nem nota de escola, tem que fazer prova para tirar 10. Não, gente. É um processo onde vocês vão ter atividades, como as meninas falaram, então tem encontros semanais, tem atividades para vocês fazerem, tem conversa de monte no grupo. A gente tem um grupo oficial de WhatsApp, que essa turma das meninas aí começou com 450 pessoas, né? Hoje caiu um pouquinho, porque algumas pessoas, infelizmente, não continuaram, mas, assim, só para vocês terem ideia, a turma dessas meninas aqui foi, por enquanto, porque eu espero que essa nova turma bata o recorde, mas foi a turma que teve maior número de formados na primeira etapa. Tá? Foram quase 200 pessoas que se formaram na primeira etapa, no primeiro módulo, na jornada da consciência. Né? Então, assim, a gente sabe que são 200 pessoas que buscaram se conhecer, que se conheceram um pouco mais, que aprenderam um pouco mais sobre si, e isso com certeza vai repercutir. A segunda etapa, ou o segundo módulo, como eu disse, ela é a jornada da empregabilidade, que inclusive da turma das meninas está acabando este final de semana, né? Essa aqui é a última semana delas.
E elas não vão dar spoiler, mas elas estão super felizes, ó, aquele sorriso alegre, feliz, né, amando tudo que elas estão passando, que são experiências para vivenciar questões de mercado mesmo. Seja mercado, como eu já disse, mercado formal, mercado informal, empreendedorismo, concurso, para que caminho você quer ir? O objetivo é que vocês tenham subsídios para falar, opa, vamos fazer mais, vou melhorar mais, vou avançar, vou dar próximos passos, tá? Dentro desses dois módulos do programa que eu falei para vocês, existem mentorias, tá? Então, tanto Carlos quanto Elaine fazem essas mentorias. Ora podem ser mentorias individuais, ora podem ser mentorias coletivas, onde algumas pessoas ficam lá num grupo de 5, de 10 pessoas para falar sobre temas, para trocar experiências, para trocar vivências. Tá? E aí vem a terceira etapa. A terceira etapa é o que as meninas vão avançar a partir da próxima semana, se elas concluírem a jornada 2, tá bom? Que é da empregabilidade. Que ainda não concluiu, então fica no condicional. Né? Mas que é a terceira etapa. E aí sim, a terceira etapa, ela é a jornada do potencial, que daqui a pouco eu vou colocar o slide de novo aqui para vocês fixarem a imagem de todas, é uma jornada só de mentorias. É só mentoria. É só trocar experiência, é só trocar vivência, é só detalhar um pouco mais de tudo que a gente já falou. Por quê? Para impulsionar que vocês deem ali os próximos passos para a sua carreira, para a sua profissão, para o seu crescimento. Né? A gente tem pessoas aqui dentro do Bold que, durante o programa, conquistaram um novo emprego, foram promovidos, buscaram novos empregos, novas profissões, porque é isso. Esse é o propósito do Instituto Bold. Tá? Uma coisa que eu preciso já deixar claro que eu faço em todas as turmas. Nós não somos uma empresa de recrutamento e seleção, então a gente não tem vagas. Tá? Mas a gente tem parceiros, e esses parceiros muitas vezes nos oferecem vagas. Tá? A gente tem, hoje, o que eu posso dizer para vocês, com certeza, a gente tem o Grupo Fleury, que muitas vezes oferece vagas para a gente, então coloca lá à disposição para vocês se cadastrarem e buscarem participar de processo seletivo. A gente tem a ReHap, que inclusive, tanto em uma quanto na outra, a gente tem estudantes que passaram por aqui, estão trabalhando lá, e além disso a gente tem mentoras e mentores que ou têm suas empresas, ou trabalham em empresas, ou prestam consultoria para empresas, que muitas vezes estão com vagas abertas e trazem essas vagas aqui para a gente. Tá? Então, assim, a gente não consegue dar garantia de emprego para ninguém, mas a gente vai buscar dar o máximo de visibilidade para cada uma e para cada um de vocês que quiserem seguir com a gente nesse processo. Certo? Vamos lá, para a gente ir caminhando para o final, porque eu tenho que passar os próximos passos, mas eu ainda quero ouvir mais uma vez as meninas. Para as 3, tá? O que mais te chamou a atenção até aqui no Bold, ou o que mais foi diferente para você, ou o que mais te deu um gás para a vida? Vai lá, Bia. Não, vou começar com a Gabi. Vou começar ao contrário agora. Gabi, a Natália eu vou deixar por último, porque a Natália tem cereja do bolo. Vai, Gabi. Diferente para mim foi fazer o... Pode falar da atividade? Pode falar uma atividade, não tem problema. Foi fazer o pitching, que foi a última atividade que eu nunca tinha feito. Para mim foi bem desafiador, na verdade, foi muito legal conseguir fazer, foi muito desafiador, porque era uma novidade, é uma questão de confiança, né? Conseguir falar, desenvolver, né? Falar na frente da câmera, assim, falar bem. Mas foi legal, eu me senti bem, consegui fazer, entregar, e agora saber que eu tenho que melhorar, conseguir ver o que eu fiz e melhorar para entregar, foi legal. É muito bom ver, melhorar, foi legal, eu gostei. Muito bom, Gabi, obrigado. Bia, para você agora. Eu nunca fiz nenhum curso, tá? Eu tenho certeza que tão
funcional como esse, como o Bold. Parece que são várias portinhas que você vai abrindo, que você não é só se descobrir. Assim, no curso, você tem pessoas com menores de idade, acho que 16, 17 anos, né, Márcio? Por aí. Sim, sim. E aí tem pessoas de de 40 14, e na poucos, verdade. isso, 14, tem gente com 40 e tantos anos, e tá todo mundo no mesmo barco, e você se sente pertencente a um grupo que está tentando se encontrar também. E eu friso a parte de se encontrar, porque como o Márcio falou, o curso, ele não te traz ele não te dá o emprego, ele não vai falar assim, ó, toma esse emprego aqui e vai lá trabalhar, mas ele te ensina a se posicionar no mercado de trabalho, que é uma das coisas mais difíceis que tem hoje. Então, assim, o que eu achei muito diferente nesse curso é que todas as etapas que você passa é uma etapa que você realmente necessita e, no fim das contas, você entende tudo que você passou. No começo você está aqui. O que eu estou fazendo aqui? Dá emprego? Será que eu tenho que tirar nota máxima, nota mínima? Quanto que eu tenho que tirar para passar? Como se fosse escola, como se fosse curso. Mas, na verdade, troca de conhecimento. Eu, por exemplo, entrei desempregada, arrumei um emprego e eu descobri que eu passei para o Bold quando eu estava na entrevista de emprego. E isso até, eu falei isso, gente, eu falei, olha, eu acabei de receber uma mensagem que eu passei por um curso de empregabilidade, expliquei o que era, isso ajudou muito, eu fui até contratada, e agora eu estou fazendo uma pós-graduação em recursos humanos, gestão de recursos humanos. Então, assim, a Beatriz, que começou fazendo, já formada em publicidade e propaganda, cansada um pouco do mercado, eu trabalhei muito em comércio também, Carlos, desde novinha. E o publicitário, o marketing, ele é um novo vendedor dentro das redes sociais. E a gente sempre está vendendo. Então, a gente aprende a se vender dentro do curso, assim, eu acho muito legal. Eu já sabia um pouco, particularmente falando, mas eu aqui me encontrei mesmo para um caminho certinho. Então, diferente, eu posso dizer assim, são várias portas que você vai abrindo e, no final das contas, você enxerga tudo que você abriu até o presente momento e fala, olha, é esse caminho que eu vou seguir, obrigado, Bold, e eu quero ir para a próxima etapa. Legal, Bia, obrigado. Natália, eu só quero que você conte a cereja do bolo. Você me mandou Pode um contar depoimento. tudo? Me fale. Você me mandou uma mensagem num dia, depois de alguns dias você me mandou uma outra mensagem agradecendo a mim e ao Carlos. Eu só quero que você fale isso para a galera. Eu ia falar que a Bia já falou tudo, que eu não tinha que falar mais nada. Então, gente, agora eu vou contar a minha história. Eu entrei no Bold, né, para fazer essa transição de carreira. Eu estava muito perdida, realmente perdida, né? O cachorro começou a latir bem agora, gente. Gente, desconsidera os cachorros, por favor. Então, eu, tendo essa transição de carreira, eu trabalhava em comércio, né? Igual o Carlos estava falando. Inclusive, era açougue, na área, né, de açougue. E eu era operadora de caixa, né? Eu me comunicava muito bem. Só que na hora da entrevista, eu travava. Exatamente isso que eu falei, tanto para o Carlos quanto para o Márcio. Eu travava, não saía palavras. E quando perguntava de mim, aí é que eu não sabia falar de mim mesma. Aí o Carlos falou assim, como que você não consegue falar de você mesmo? Eu não sei, eu travo. Ele falou, mas você se comunica bem, a gente está se comunicando, né? Eu falei, realmente. E depois que eu entrei no Bold, eu estava entregando, antes de entrar no Bold, eu entregava os currículos. Eu acredito que eu atingi a margem de uns 50 currículos recusados. Eu falei, meu Deus, agora? E uma amiga me indicou o Bold. E quando eu cheguei, eu falei, poxa, né? Tá, vamos tentar, né? Que como eu falei no começo, a gente entra, a gente não sabe como que vai ser, né? E aí eu, com algumas atividades que eu já tinha feito, eu aprendi a modificar meu currículo. Eu modifiquei meu currículo e consegui 6 entrevistas. E eu comecei a fazer as entrevistas, mas eu sou muito nervosa, gente. Eu tô nervosa. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu tô muito nervosa. E eu ficava nervosa e não saía nada.
a Natália, antes do Bold, não falava nada, não conseguia, isso na primeira jornada. Faltando uma mentoria para mim finalizar o Bold, que foi justamente um dia antes da entrevista na vaga na qual eu estava buscando, que é estágio na área administrativa, porque a gente está fazendo administração, a gente tem, não só administração, na faculdade a gente precisa de um estágio na área, porque a maioria das vagas pedem, né, uma experiência. Como que você vai trabalhar em algo que você não tem experiência? Você precisa desse estágio, é muito importante isso, gente. Se atentem sempre a isso. E aí, eu fui, né, nessa entrevista, uma entrevista que me interessou muito, aí eu liguei pro Márcio, não sei o que fazer. Aí, o que eu faço? Eu sou muito nervosa, eu não consigo falar nada, eu fico nervosa, não sei nada. Ele falou assim, olha, você tem que... Pode falar, né, Márcio? Tudo que você me falou, né? Eu vou falar. Pode, rapidinho, vamos lá. Aí eu tô tentando resumir, mas eu não consigo. Peraí, calma. É muito importante falar os detalhes, porque senão ninguém só vai entender realmente se vocês sentirem o que eu tô sentindo agora. Aí vocês vão entender. Mas eu vou tentar passar. Então, aí o Márcio falou, olha, você vai treinando, estuda sobre, entendeu? E aí o Carlos falou assim, você é comunicativo assim, você sabe se comunicar. E ele me deu uma segurança que eu não tinha em mim mesma. Eu falei, poxa, eu sei me comunicar. Como que eu sei me comunicar? Ele, você sabe se comunicar, você tá falando comigo. E eu falando com ele, eu tô nervosa. E ele, não parece que você tá nervosa. Aí eu falei, tá bom então. Aí eu segui as orientações e, gente, eu consegui passar na entrevista. Eu consegui. Hoje completa um mês que eu estou na minha área de estágio administrativo. Então, é surreal. O curso do Instituto Bold, gente, é algo assim, igual eu falei para o Márcio e para o Carlos, foi um manancial de águas para mim. A gente, quando vai mudar de uma área, igual a Beatriz está fazendo, né? Ela está numa área e ela vai mudar para uma outra área. Eu lembro a Beatriz, gente, eu não sei, a Beatriz estava perdida e ela se encontrou. Gente, pensa você estar perdido e você se encontrar. É isso, sem palavras. Não, eu vou parar, porque senão o Márcio vai me tirar daqui. Não vou tirar, não. Eu só preciso dar continuidade, mas, Natália, obrigado. E você sabe, eu já falei isso para você, é muito feliz para nós todos do Bold, para toda a equipe do Bold, para todo mundo que está nos bastidores. Aqui a gente tem a Sasha também, que faz parte do Bold, mas tem muitas pessoas por trás que é muita alegria a gente ver esses resultados, né? Não só o seu, mas de vários outros colegas que já passaram e estão cursando o programa, mas é muito legal, porque esse é o propósito do Bold, tá? Então, com essa fala, eu vou só passar aí os próximos passos para vocês, tá? Vou pedir mais 5 minutinhos aqui, bem rápidos, para poder trazer para vocês toda a estrutura. Então, só recapitulando, programa do Bold, 3 etapas, jornada da consciência, jornada da empregabilidade e jornada do potencial, tá? Alguém perguntou, sim, a gente tem encontros semanais, eles acontecem de quarta e quinta-feira, então, quem avançar aqui no processo de inscrição, no processo de seleção, que a gente já vai explicar agora, nós vamos dar mais detalhes na sequência, tá bom? E aí, quais são os próximos passos para vocês? Então, todas e todos que estão aqui no ao vivo, ou que eventualmente assistirem a gravação que a gente vai disponibilizar no grupo amanhã, no grupo chamado Recepção, né? Vai disponibilizar também, vão ter que fazer esse próximo passo para poder garantir a vaga. Então, a gente tem uma média de 500 vagas abertas, assim como foi na primeira turma, a gente tem agora. Posso dizer para vocês que mais ou menos 40% dessas vagas já estão preenchidas, porque a turma da semana passada já se inscreveu e já deu continuidade, tá? Então, qual que é o próximo passo? Vocês que estão participando aqui do ao vivo, daqui a pouquinho, no final do nosso encontro aqui, no final dessa live, a gente vai colocar lá no grupo de recepção para vocês um formulário eletrônico do Google, que chama CAB, significa Cadastro de Alunos Bold, que vocês devem preencher.
tá? É um complemento da inscrição que vocês já fizeram. Vocês já fizeram a primeira parte no site, agora vocês vão formalizar todo o complemento. Aí tem algumas informações, alguns dados que a gente precisa para poder ter vocês aqui conosco. Aí, na terça-feira, na próxima terça-feira, deixa eu até confirmar o dia aqui, terça-feira é dia 5, tá? Então, na próxima terça-feira, dia 5, é o prazo máximo para vocês receberem no e-mail cadastrado a mensagem de se foi selecionada ou não essa pessoa, tá? Importante, e aí eu vou frisar mais de uma vez, para preencher o cadastro de alunos Bold, o CAB, precisa ser um e-mail @gmail, tá? É obrigatório que seja um e-mail @gmail. Se você não tiver, cria um para poder usar aqui. Por quê? Nós usamos tudo dentro das plataformas do Google. Então, vocês estão aqui no Google Meet, a gente vai usar todos os aplicativos do Google e vai usar o Google Sala de Aula, que também é um aplicativo do Google. E ele não aceita outros e-mails que não seja @gmail, tá certo? Então, vai preencher o CAB, já preenche com esse margioqui@gmail, por exemplo. Tem que ser um @gmail, tudo bem? Neste e-mail que você cadastrar, você vai receber a resposta na terça-feira, tá? Pode ser que receba até na segunda, mas a gente fala terça-feira para ter certeza de que é a data que vai chegar, tá? Recebeu o e-mail sendo selecionado, já vai também receber um convite para ir para o Google Sala de Aula ou Google Classroom, que é onde ficam as atividades que as meninas comentaram com vocês, tá? E também o convite para entrar no grupo oficial da turma. Então, vocês, assim que for selecionado, você pode sair do grupo de recepção, porque vocês vão ser direcionados para um novo grupo, que é o grupo da turma de agosto, tá? Que aí sim, é o grupo onde vai ter toda essa interação que as meninas falaram, onde a gente vai passar mensagens, comunicações, puxão de orelha, tudo que tiver que fazer é lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Então, vocês têm até o final de semana para preencher, tá? Eu vi que a Érica perguntou agora, posso preencher amanhã? Pode preencher amanhã, não tem problema, tá? A gente já faz a live na quinta, que é para vocês terem pelo menos 2 dias aí, 2 ou 3 dias para preencher, tudo bem? Então, esses são os passos, tá? Então, todo mundo que está aqui, terminou a live, se já quiser preencher, preenche, se não pode preencher amanhã, não tem problema, tá? Os encontros, eles acontecem de quartas e quintas-feiras às 18 horas, das 18 às 19h30, tá? A gente pede para que participe do ao vivo, mas depois a gente explica, caso não conseguir, por algum momento, a gente explica depois, tá bom? Mas todas as quartas e quintas-feiras, às 18 horas, é quando começa e vai até às 18h30. E aí, só respondendo uma outra pergunta que eu também vi aqui, tem alguma comprovação? Cada módulo que vocês terminam, cada jornada que vocês terminam, vocês recebem um certificado, tá? Um certificado que vai constar lá quantas horas vocês tiveram de curso e que vocês podem e, na verdade, devem colocar no LinkedIn de vocês, pode colocar no currículo, porque valoriza currículo, tá? E, além disso, para quem está cursando faculdade, algumas universidades, a grande maioria, para ser sincero, usam como horas complementares, tá? Então, a maior parte dos cursos precisa de cursos complementares, horas complementares de curso. O Bold serve, tudo bem? Esse certificado pode ser usado na maioria das universidades. Ok? Então, vamos lá. Esse preenchimento é importante que vocês façam. A Cristiane perguntou aqui. Cristiane, quem já preencheu, quem está na live hoje, mas já preencheu a semana passada, não precisa. Vocês já passaram pelo processo e já avançaram. A não ser que você assistiu a live e não participou e não preencheu,
tá? Participou da live e não preencheu, ok? Então, bora lá, gente. É uma tradição aqui do Bold, e eu espero que vocês já comecem a entrar no ritmo. A gente sempre tira uma foto de todos os encontros, que é para divulgar no grupo que a gente participa. Então, quem puder abrir câmera, por favor, abra a câmera para a gente poder tirar essa foto. Enquanto isso, eu vou agradecendo a presença da Elaine, vou agradecendo a presença do Carlos, né, 2 mentores aí, que mais uma vez dedicaram o tempo de vocês para estarem aqui conosco. Muito, muito, muito obrigado, de verdade. Quero agradecer as meninas, Beatriz, Gabriela e Natália, por estarem aqui, por compartilharem e, principalmente, por fazerem isso de forma voluntária também, tá, gente? Elas não ganharam nada para fazer isso, não, viu? Ninguém pagou, ninguém vai fazer Pix, nada disso. Elas falaram porque quiseram. Ainda bem que falaram bem, né? Mas quero agradecer, de verdade, brincadeiras à parte, quero agradecer muito, porque a gente sabe que o tempo de vocês é muito precioso, né? O tempo na vida é precioso. Então, obrigado e espero que a gente possa contar com o máximo de pessoas aqui na próxima turma. Carlos, quer falar alguma coisa? Elaine, quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade enquanto o pessoal abre a câmera para a gente tirar a foto. Só agradecer as palavras da Natália, e realmente, para mim, a experiência está sendo ótima, estou curtindo muito. A gente está aqui, a Natália falou, eu dei uma segurança que ela... Não, a Natália, a segurança é a sua. Alguma ajudazinha aí, sei lá. Como eu falei, um olhar diferente. É isso, às vezes a gente está muito fechado no nosso olhar, e um olhar que vem de fora sempre ajuda a dar esse empurrãozinho para melhorar. E é isso, falar para todo mundo que eu sempre valorizei muito a vontade das pessoas. A vontade é essa coisa que faz a gente acordar de manhã e fazer o que tem que fazer, e isso, só de vocês procurarem um instituto e procurar uma melhora, uma capacitação, já fica evidente, e isso é muito bacana. Eu fico muito contente de ver isso daí, e isso me dá muita satisfação. O retorno, para mim, acho que está assim, muito satisfatório mesmo. E sabe por quê? Outra coisa também, a mentoria, eu tinha uma certa preocupação, mas estou ficando confortável com isso, porque é muito mais fácil falar do que fazer, né? Vocês têm que fazer, eu estou só falando aqui, pô. É isso, pessoal. Muito bem. Obrigado, Legal, sucesso para todo mundo. Obrigado. Obrigado. Elaine, antes de passar para você, só vou fazer a foto, porque eu estou vendo que tem algumas pessoas que estão em condução, estão pela rua, só para todo mundo aparecer, senão depois vão brigar comigo. Vamos lá, galera. Ó, tem 2 coisas que precisa, tá perfumado e ter sorriso inteligente. Como eu sei que vocês todas e todos estão perfumados e têm sorriso inteligente, bora para a foto, galera. Bora lá. Sorrisão. 1, 2, 3 e agora foi? Muito bem, saiu. Bora lá. Elaine, com você, para você, as últimas palavras, as considerações finais aí. Maravilha, vamos lá. Bem, assim, complementando o que o Carlos falou, né? Para a gente é realmente gratificante. Eu gosto de... Não costumo falar muito a minha idade, que é para não entregar, né? Mas aos 49 do segundo tempo... É muito bom a gente poder compartilhar assim, a nossa trajetória, tudo aquilo que a gente aprendeu e na nossa caminhada profissional, até mesmo de vida, né? Porque tem muito essa troca. A gente, quando começa ali a fazer as mentorias, a gente ouve muito, né, dos mentorados, e a gente consegue trazer um olhar um pouco diferenciado. Então, essa questão da gente ter... um segundo ponto de vista, né? Às vezes trazer uma palavra aí de conforto e até de motivação, né? Para a gente é muito bom. Então, assim, colocar o nosso propósito em alinhamento com o propósito de vocês e auxiliá-los, com certeza, a alcançar aí o objetivo, a se encontrar, enfim. O propósito Bold com o propósito do mentor e o propósito do mentorado. É mais ou menos isso, viu? Bem, assim, eu só tenho a agradecer também pela oportunidade de poder contribuir de alguma maneira.
Legal, Elaine, super obrigado. Obrigado pela presença. E, para encerrar, Bia, Gabi, Natália, super obrigado. Lembre-se que vocês têm atividade ainda para entregar esse final de semana. Vou ficar no pé de vocês, porque vocês têm atividade, mas, assim, super obrigado por compartilhar de forma espontânea e verdadeira aqui, e claro, dar o tempo de vocês, né? Doar o tempo de vocês, tá bom? Gente, quero agradecer todas e todos que estiveram aqui conosco. Dúvidas a gente vai tirando ao longo, mas assim, independente, eu vi que algumas pessoas falaram de horário, de alguma coisa. Gente, preenche. Tá a fim de participar? Preenche. Depois que tiver selecionado, que tiver dentro do grupo, a gente vai aparando as arestas, tá certo? Muito obrigado, fiquem bem. Beijo, uma ótima noite a todas e todos. Bom descanso, gente. Até mais. Tchau, tchau.